As camisas de futebol dos times, historicamente, têm o brasão, o escudo, e o logo do patrocinador, né? Se você está acompanhando a Copa do Mundo, deve ter notado que no uniforme da Dinamarca, tanto o escudo da seleção dinamarquesa quanto o logotipo do fornecedor esportivo estão da mesma cor do uniforme. Então eles têm o uniforme vermelho, o branco e tem um terceiro uniforme que é preto. E eles fizeram isso para literalmente esconder o escudo. E olha só o que a Hummel disse: não queremos ser visíveis em um torneio que custou a vida de milhares de pessoas. Isso acontece porque muitos trabalhadores morreram durante a construção dos estádios que foram utilizados na Copa do Mundo do Catar. E eu trouxe mais algumas informações aqui para você sobre o Catar em uma reportagem recente que a BBC publicou. A primeira delas é o seguinte: o Catar é um país que atualmente conta com 3 milhões de habitantes. Só que desses 3 milhões de habitantes, aproximadamente 90% são imigrantes. Imigrantes que vêm da Índia, do Nepal, do Bangladesh, do Paquistão e vão para o país em busca de oportunidades. O Catar é um país que cresceu rapidamente desde a sua independência, que aconteceu em relação ao Reino Unido no ano de 1971. De lá para cá, eu anotei aqui para falar para vocês, o PIB foi de 400 milhões para 180 bilhões de dólares na atualidade. E quando a gente compara a renda per capita do trabalhador que é estrangeiro no Catar, comparado ao morador mesmo, que é chamado de catariano, que é o nativo ali do Catar, né? A renda per capita é muito diferente. Para você ter uma noção, em média, o trabalhador estrangeiro que mora no Catar ganha em torno de 2 mil dólares por ano, por pessoa, né? E já o catariano, ele ganha em torno de 700 mil dólares por ano por pessoa. E o Catar, ele declarou que ele extinguiu a pobreza do país. Só que os dados que são utilizados para medir a pobreza no país considera apenas os moradores locais do país, não conta os estrangeiros, não conta os imigrantes. Então, dessa forma, fica muito fácil você exterminar a pobreza, né? O país investiu demais em obras de infraestrutura, investiu em grandes obras, shoppings, aeroportos, grandes hotéis, prédios que vocês já devem estar acostumados, né? Inclusive na Copa do Mundo a gente vê parte dessa paisagem. No entanto, a população mais pobre continua sofrendo, né? Eles adotavam um sistema ali até 2020 chamado kafala, que em árabe significa patrocínio. Olha isso, que loucura! Todos os imigrantes que vão trabalhar no país, eles assinam essa espécie de contrato, esse patrocínio, e funciona da seguinte maneira: eles são proibidos de trocar de emprego e são proibidos também de deixar o país sem autorização da empresa contratante. Quando eles estão no país de origem, tipo, sei lá, no Paquistão, e resolvem mudar lá para o Catar, eles pagam uma espécie de um contrato que é chamado de custos de recrutamento, que custa entre 500 e 3 mil dólares. E para conseguir esse dinheiro, que eles pensam assim, né? Se você mora, sei lá, no Paquistão ou na Índia e vai tentar a vida no Catar, você pensa que sua vida vai melhorar. Então você fala, eu vou investir tudo que eu tenho. Muitas vezes eles não têm condição de fazer esse investimento e toma dinheiro emprestado. E como não tem muitas garantias, acaba pagando juros altíssimos. Então acaba sendo quase que um sistema de trabalho escravo. Vocês entendem por que a Dinamarca fez esse tipo de protesto? Não é só porque as pessoas morreram de calor lá nas obras que isso acontece, né? O país é muito quente, ou por más condições de trabalho. É por conta de tudo isso que está por trás. Por conta de pressão internacional, até para a realização da Copa do Mundo, no ano de 2020 o Catar aboliu esse sistema. No entanto, olha isso, as empresas ainda podem fazer um contrato com consentimento do trabalhador. Agora você imagina, você está entrando lá, quer trabalhar no Catar, quer trabalhar numa empresa, você não vai acabar assinando lá um contrato de consentimento que você concorda com essas regras? No Catar só tem nacionalidade quem é filho de pai catariano. Então, se você, por exemplo, nasce no Catar, mas sua mãe é catariana, mas o seu pai é imigrante, você não consegue a nacionalidade. E o sonho de conseguir a nacionalidade no Catar é importante porque eles têm uma série de benefícios que são pagos apenas para os moradores nativos do Catar, para os moradores locais, né? E também é possível conseguir essa nacionalidade morando pelo menos 25 anos de forma contínua no país e falando a língua árabe. Por fim, a Dinamarca fez esse protesto
conte aí outros protestos que vocês viram na Copa do Mundo, tem o do Irã, né? Tem a questão da abraçadeira de capitão, mas a FIFA, ela exigiu que a Dinamarca tivesse algum tipo de identificação no seu uniforme, e é por isso que tem uma bandeirinha bem no meio aqui do uniforme da Dinamarca, que ficou combinado para identificar o país, apesar de não estar usando o escudo e também o logotipo da patrocinadora. O que eu achei mais interessante foi que no momento de maior exibição pública no mundo, uma patrocinadora que não é nem tão conhecida, né, que é a Rummel, tem outras que são mais conhecidas. Se você é palmeirense das antigas, deve lembrar que o Palmeiras já foi patrocinado, né? Mas assim, ela abriu mão de estar em evidência. Mas por outro lado, eu penso que justamente esse uniforme diferente chamou tanto a atenção que acabou colocando a marca em evidência também. Conte aí o que você acha de tudo isso e se você tem acompanhado e já tinha notado o uniforme da Dinamarca e outros tipos de protesto nessa Copa do Mundo. Me siga para mais conteúdos como esse e curiosidades. Valeu e até a próxima!